Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Roberto Lota e estamos aqui para mais um dia, para mais um momento de estudo sobre a obra Espiritismo na Arte de Leon Denis. Estão todos preparados? Bom, nas nossas primeiras aulas, né, nas nossas primeiras discussões, a gente começou a falar de que maneira a arte vai se construindo, quais são os objetivos da arte, a arte espírita, a arte terrestre, ou seja, nos dois primeiros momentos, nós fizemos algumas discussões teóricas sobre como a arte vai se manifestando. Continuando nossos passos, né, a gente está dividindo o livro em alguns momentos, tentando analisar no livro como o Leon Denis vai construindo os seus conceitos artísticos e como é que isso é fundamental para a gente entender parte do pensamento espírita. Me parece que essa divisão por etapas, por capítulos, às vezes eu tento fazer isso com vocês, né? A gente faz um recorte de um determinado assunto, em outros momentos eu vou um pouquinho à frente e volto, e a ideia é a gente, dividindo a obra, a gente conseguir ter uma ideia do todo conforme a gente for estudando, ok? Bom, hoje, nessa nossa terceira parte, a gente vai fazer uma análise, vai fazer um estudo sobre de que maneira o pensamento é uma forma criativa e como a escultura, a arquitetura moldam essa nossa percepção sobre o pensamento, ok? Vamos começar essas discussões, vamos começar a fazer nossas análises. Eu fiz aqui o material para a gente poder analisar, vou partilhar com vocês a tela para que vocês possam acompanhar aqui comigo. Tudo bem? Bom, então, vamos lá? Está aqui, né, o título, a criação e o pensamento na arquitetura. Então, são duas coisas interessantes que a gente tem que começar a ver. Primeiro é como vai se dar a criação e como o pensamento manifesta, como o pensamento é uma manifestação de um determinado desejo e como isso vai gerar a materialização, tá? Bom, e o que a arquitetura tem a ver com isso tudo? De que maneira eu posso, ao olhar um prédio, de que maneira, ao olhar uma escultura, né, porque nós vamos perceber que a arquitetura e a escultura, em alguns momentos, fazem uma relação muito forte, de que maneira esses dois aspectos vão se construir e vão se moldar dentro do pensamento espírita. Então, vamos começar aqui, já que a gente fala de pensamento, não tem como a gente fugir muito ao livro dos Espíritos, né? Que vai dizer que o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Então, aqui no Livro dos Espíritos, Allan Kardec já começa a fazer uma discussão que é essencial. De que maneira o nosso pensamento é um poder de ação. A gente sabe que a gente, quando deseja alguma coisa, a gente coloca essas energias em movimento. Então, a gente sabe que o pensamento é matéria, a gente sempre escuta isso quando a gente estuda os pontos fundamentais do Espiritismo, quando a gente lê obras, quando a gente assiste, por exemplo, palestras. Então, a gente sabe que o pensamento é algo essencial. Embora a gente saiba disso, nem sempre a gente age como se isso fosse uma verdade. Mas é. E isso vai ficando mais claro para nós, eu acho que isso é bastante importante, até para a gente entender, por exemplo, o valor da prece, quando a gente está analisando outras obras espíritas e começa a perceber que a formação de colônias, a formação de prédios, a formação de vestimentas, de roupas, de tudo que a gente vê, que essa formação, dentro do plano espiritual, toda ela é feita pela matéria. E essa matéria é uma matéria criada pelo pensamento, ou melhor do que criada, moldada pelo nosso pensamento, né? Então há um fluido material e esse fluido material eu vou chamar de um fluido material barra espiritual, né? Porque é uma matéria, mas fica nesse fluido lá do plano espiritual e não digamos, essa matéria que a gente tem mais tátil aqui na Terra, tá? Bom, só para a gente começar o nosso pensamento. Aí ele continua. No mundo espiritual, agora é Ernesto Bozano que fala num livro chamado A Crise da Morte. No mundo espiritual, o pensamento constitui uma força criadora. Então, nós já chegamos a essa conclusão, por meio da qual todo espírito existente no plano astral pode reproduzir em torno de si o meio de suas recordações. Então, a gente consegue, por exemplo, perceber que em algumas manifestações, quando os espíritos assumem determinadas formas, quando os espíritos, por exemplo, mantêm determinada aparência, usam determinadas roupas. Então, a gente começa a entender de que maneira algo que está impregnado no nosso pensamento, de que maneira isso vai constituindo a nossa própria força. Então, por exemplo, quando a gente lê obras, e aí podemos pegar obras como Nosso Lar, podemos pegar obras como Memórias de um Suicida,
Por que aquele espírito desencarnado ainda mantém determinados problemas perispirituais, né? Por que ele mantém determinada aparência? Por que ele mantém determinado tipo de roupa? Tudo isso em cima do pensamento. De que forma ele é forte para moldar até essa, como diz aqui Ernesto Bozano, o meio das nossas próprias recordações. Tá? Então vamos começar por aqui. Acho que a gente já entendeu a força que o pensamento tem na criação. Bom, então, para a gente tentar fazer uma associação entre o pensamento e a formação material, a gente pode entender determinadas etapas. Né? O pensamento molda os fluidos em formas desejadas pelo espírito. Então, o espírito deseja, ele molda. Aí, é claro, quanto mais sutil for a matéria e mais conhecimento o espírito tiver, mais ampla é a criação. Concorda? Quanto mais elevado for esse espírito, mais belo, mais grandioso, mais absurdo, né? Mais extraordinário, mais formidável vai ser a criação desses espíritos e, consequentemente, vai atrair outros espíritos a se aproximarem daquilo. É claro que isso vai gerando digamos, uma bola de neve. Quando a gente, por exemplo, entra num determinado tipo de museu, ou quando a gente vê um prédio maravilhoso, ou mesmo quando a gente se depara com algum tipo de obra de arte que nos eleva o pensamento, o sentimento e a paixão, é natural que, se nós estivermos contaminados com aquilo, que a gente vá amadurecendo o nosso gosto estético. E, eventualmente, quando nós estivermos na posição de criação, a gente queira reproduzir isso. Vou dar um exemplo simples, tá? Um exemplo simples. No período da Idade Média, por exemplo, uma coisa que denotava que a pessoa tinha muito recurso econômico era ter terra. Né? Terra era uma forma de demonstrar que você tinha muito poder. Afinal de contas, terra era uma coisa, né, muito cara, né? É ela que definia determinadas relações sociais. Então, as pessoas que eram muito ricas e muito poderosas, como, por exemplo, reis e governantes, eles tinham um jardim. O que é o jardim? O jardim é um pedaço de terra improdutivo. Aí você fala, poxa, improdutivo? Você não, no seu jardim, você não coloca, por exemplo, fruta. Você não coloca, por exemplo, coisas para... Você não bota gado, porque se você botar gado, você vai ter uma... Você vai ter você vai ter pecuária, você vai ter, por exemplo, uma fazenda. Se você colocar fruta, você vai ter um pomar. O jardim não. O jardim é um pedaço de terra improdutivo. Mas o que aquele pedaço de terra improdutivo dizia? Dizia que aquela pessoa tinha tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ela podia ter um pedaço de terra para nada. Não é isso? Então você pega esses castelos antigos, tipo na França, Versalhes, e aí você tem um castelo e na frente um jardim enorme, que é só bonito. É só para atingir o gosto. Aí você fala, pô, entendi. Então havia também essa proposta na Idade Média. E depois, né, subsequentemente. O que nós fazemos quando a gente tem uma condição econômica um pouquinho melhor? A gente compra uma casa, né? Supondo que a gente possa não morar numa casa, não num apartamento, a gente compra uma casa e a gente, quando pode, uma coisa que indica para a gente dinheiro é ter piscina na casa, é ter um jardim, é você ter um espaço ali com uma grama, nem que seja um espaço pequeno, você bota ali 2, 3 rodas, você bota uma decoração. Percebeu? A gente fica encantado com a grandiosidade daquela beleza e, quando a gente tem a possibilidade, a gente tenta reproduzir. Talvez nós não consigamos reproduzir com a mesma potência, talvez por uma questão econômica até, não por gosto, mas a vida tem um gosto, né? A gente não tem aquela mesma formação. Então é isso, né? De que maneira essas grandes obras elas vão também nos impactando e nos ajudando a compreender a formação artística, tá? Bom, como vocês sabem, eu sempre fico colocando fragmentos das obras do Leon Denis, porque eu acho que isso nos ajuda a ter a sensação de ter lido muitas coisas sobre o apóstolo do Espiritismo, né? Então, o Leon Denis coloca assim: no espaço, porém, esse poder criador afirma-se tanto mais intensamente quanto mais sutil é a matéria fluídica e quanto mais o espírito tem aprendido a combinar os elementos etéreos que são a própria substância do universo. Lá, todas as dificuldades da obra terrestre desaparecem. Claro, né? Você não tem a preocupação com a argamassa, você não tem a preocupação, por exemplo, com um conjunto de pessoas produzindo, um problema com ferro, você não tem um problema técnico mesmo, né? Basta uma ação mental firme
para dar aos fluidos as formas que o espírito quer realizar e tornar duráveis. Então, aqui tem um ponto importante que a gente vai discutir ainda, é como essa criação desse fluido espiritual moldado é uma forma durável, ok? O Ernesto Bozano também vai resgatar essa informação. Bom, então no mundo espiritual, voltando ao que a gente disse no primeiro slide, no mundo espiritual, o pensamento constitui uma força criadora por meio do qual todo espírito existente no mundo astral pode reproduzir em torno de si o meio de suas recordações. Por que eu estou resgatando essa frase do primeiro slide do livro A Crise da Morte, do Ernesto Bozano? Tem um filme de 1998, não sei se vocês já assistiram, chamado Amor Além da Vida. E é um filme, na minha opinião, muito bonito, né? Ele tem ali algumas discussões que podem se aproximar de algumas discussões espíritas, embora o filme não se caracterize por ser um filme panfletário do espiritismo. Mas no filme conta a história de um homem que perde 2 filhos num acidente de automóvel. Pouco tempo depois ele desencarna e ele está no plano espiritual. No plano espiritual ele se reencontra com os 2 filhos, né? Quando ele se reencontra com a filha, que é nessa imagem que eu coloquei para vocês, ele olha para esse cenário e ele começa a lembrar de onde ele tinha visto essa imagem. Essa imagem que vocês estão vendo, né, que é como se a imagem que ele também está vendo, era um mobile, né? Era um artefato que a filha dele tinha no quarto, e ela sempre, quando brincava com ele, jogava xadrez ou um outro joguinho, ela sempre olhava para aquele mobile, e ele também sempre olhava para aquela. Como ele, o pai, quando estava encarnado, trabalhava muito, né? Ele era muito ocupado e nem sempre tinha tanto tempo para os filhos, a filha tentava chamar um pouco da atenção dele. Então, quando a filha desencarna, talvez movida por aquela saudade, movida por aquele amor pelo pai, ela molda o seu próprio espaço em cima daquele mobile. Não quero entrar na discussão se o filme se adequa ou não às discussões espíritas, mas eu só queria que a gente tentasse, a partir disso, fazer uma... talvez seja mais fácil perceber no filme, isso que o Ernesto Bozano está dizendo aqui, né? O pensamento constituindo essa força criadora, reproduzindo em torno de si o meio de suas recordações. Então, é isso, né? Como é que você vai moldando? O pai, por exemplo, ele... Desculpa. O pai, por exemplo, ele tinha, embora ele fosse um médico, ele tinha um certo gosto pela pintura, e a esposa dele também pintava. Então, quando ele desencarna, ele meio que imagina um mundo, assim como vocês estão vendo, né? Um mundo todo formado por uma aquarela, como se ele estivesse ali dentro de um quadro. Então, ele vai criando essas relações. E a gente, quando vai estudando as obras espíritas, a gente vai vendo de que maneira nós nos aproximamos de outros espíritos, nós nos aproximamos de determinados locais a partir da nossa afinidade moral, né? Então, a gente vai conseguindo perceber a partir daí como é que você vai moldando essas imagens, ok? Bom, pensando então nisso, eu comparo aqui um fragmento do Ernesto Bozano com um fragmento do Leon Denis. Ernesto Bozano vai dizer, aqui, só para vocês entenderem essa construção sólida do plano material, do plano espiritual, ele vai dizer, ó, lembra que no Crise da Morte, você tem vários espíritos dando comunicação, e um desses espíritos diz assim, aqui tudo que existe parece constituído em virtude das diferentes modalidades pelas quais se manifesta a força do pensamento. Afirma-me que a substância sobre que se exerce a força do pensamento é, na realidade, mais sólida e mais durável do que as pedras e os metais do meio terrestre. Bom, mais durável a gente consegue entender, né? Já que, de acordo com o pensamento espírita, o mundo em que vivemos é também uma cópia desse mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. Então, as habitações são construídas por espíritos que se especializam em modelar, pela força do pensamento, essa matéria espiritual. A Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Devassando o Invisível, ela conta também coisas relacionadas a isso. De que maneira é a força do pensamento dessas grandes inteligências espirituais que vão sustentar. Então, quando você pensa numa colônia espiritual, e aí você pode pensar numa colônia como Nosso Lar, Alvorada Nova, ou qualquer outro tipo de colônia que a gente aprenda, ou somente o conceito de colônia, né? Se você quiser pegar, por exemplo, as colônias que a gente lê na obra do Memória de um Suicida, de qualquer forma, é interessante você pensar que há uma construção baseada na força do pensamento dessas inteligências superiores. E é claro que essas inteligências, muitas vezes, elas vão adequar a formação ou a necessidade daquele público que chega,
ou ao próprio gosto dessas coletividades. Então, por exemplo, quando a gente lê Memórias de um Suicídio, o que a gente vai encontrar ali são colônias que vão abrigar portugueses. Então, muitos daqueles gostos, muito daquelas estéticas, têm um gosto português. Ao mesmo tempo, os benfeitores têm uma origem hindu. Então, você vai ver também que a vestimenta deles, certos hábitos e certos gostos, também tem um traço hindu. Então, vai havendo ali uma mistura entre necessidade, entre gosto, mas tudo isso motivado pela formação desse espírito, né? O Leon Denis, no Espiritismo na Arte no Espiritismo, vai dizer: antigos arquitetos terrestres, dizem-nos, edificam santuários onde se celebram os ritos de tal ou tal culto. Os espíritos se comprazem em reconstruir meios semelhantes, porém superiores em beleza daqueles que frequentavam na Terra. E isso com muito mais facilidade, já que eles podem dispor de materiais bem mais flexíveis e bem mais maleáveis. Então, foi aquilo que eu falei. Da mesma maneira que nós, se tivermos alguma condição, construiremos uma casa, colocaremos um jardim, uma piscina, ou algo que lembre esses grandes prédios que a gente vê ao longo da nossa formação. Quando a gente chega ao plano espiritual, ou quando esses espíritos têm essa possibilidade, é claro que eles vão reproduzir de uma forma muito mais bela aquilo que eles estavam acostumados a conviver. Ok? Bom, para a gente jogar na arquitetura, eu pego aqui duas imagens. A imagem é desse panteão grego, né, da Acrópole, e do outro lado eu pego um vitral da capela de Saint-Chapelle, na França. Tá? Bom, então, aqui só para a gente perceber o seguinte: a arquitetura ela pode ser também entendida para alguns grupos como quase que um processo de escultura. E ali você vai manifestar um desejo, você vai manifestar ali uma intenção. Por exemplo, para os gregos, aí eu coloco aqui esse panteão grego aí, para os gregos, a arquitetura era uma forma quase de manifestação de um desejo religioso. Então, você coloca, claro que a arquitetura grega ela também se misturava a outras necessidades, às vezes uma necessidade até de bélica, né, de você esconder parte da população quando a cidade ficava em guerra, então você ia para essa região, mas também você tinha presença ali, né, dentro desse espaço, você teria ali uma imagem de Atenas, que é uma deusa grega, né, lá da Antiguidade Clássica. Bom, esse prédio aqui, por exemplo, ele foi construído sem argamassa, ele foi construído para ter uma sensação de elevação. Então, você tem as colunas, que são praticamente todas encaixadas, elas têm uma pequena inclinação para dentro, e essa parte de cima dela, né, como se fosse um teto, para a gente não usar um termo tão técnico, é como se ela fosse um tanto quanto assim, ó. Ela não é toda reta, ela é um pouquinho assim, se a gente conseguisse medir. Então, dá a sensação de que é uma impulsão para cima, tá? Esse é o pensamento grego, dá uma impulsão para cima. Então, dentro desse espaço, dentro desse prédio, há também ali uma tentativa de comunhão com esse sagrado e esse religioso. Quando você vai, por exemplo, para Saint-Chapelle, que já seria um estilo gótico, ou seja, 1000 anos depois dessa escultura grega, aqui você tem um traço que a gente vai ver um pouquinho melhor em outras imagens, mas você tem o vitral, que vai contando uma história, você tem ali um excesso de detalhe, né? Um excesso de informação. Eu vou resgatar o que eu vou dizer agora, mas só para vocês entenderem, quando você olha para cima, como a igreja ela é muito alta, dá uma sensação de que você é menor. E dando uma sensação que você é menor, marca-se mais claramente a potência, a grandiosidade de Deus. Então, são duas obras que, em alguma forma, tentam nos aproximar dessa potência da divindade. Tá? Bom, o Leon Denis diz que a arquitetura representa a arte imóvel e passiva em suas formas imponentes e rígidas. E aí ele vai fazer uma comparação, por exemplo, com a música, que seria muito mais móvel, enquanto a arquitetura é muito mais imóvel na sua concepção. Faz sentido você entender isso, claro, desculpa, porque a gente tem que entender que a música ela é realmente mais dinâmica, mas há também traços na arquitetura que a gente consegue perceber de determinadas potências, né? Bom, Leon Denis depois vai distinguir como é que se dá a arquitetura celeste e a arquitetura na Terra.
Basicamente, um pouco daquilo que a gente já falou, na arquitetura celeste, você vai ter a presença de uma grande inteligência, podem ser várias, sim, mas você tem uma inteligência que é capaz de moldar. E, ao moldar, pode ter ali a participação de outras pessoas, de outros espíritos, que vão assimilando e imitando as suas ideias para que depois possam reproduzir. Né? Não podemos esquecer que um dos objetivos da reencarnação é nos tornarmos co-criadores, além do nosso desenvolvimento. Já na arquitetura terrestre, você tem uma obra normalmente coletiva feita ao longo de séculos. O fato de ser uma obra coletiva acaba tendo um traço importante, e ser ao longo dos séculos, porque ela acaba representando ou simbolizando o pensamento de um povo, o gênio de uma raça e a alma de uma religião. Claro, porque você não vê ali somente a potência de um homem, mas você vê uma potência coletiva. Obviamente, você pode ter, desculpa, obviamente você pode ter tudo isso sendo construído a partir do pensamento de um arquiteto, a partir do pensamento, por exemplo, de um rei que pediu uma determinada obra. Mas como aquilo passa a ser, ao longo de séculos, é alguma ideia que você precisa reproduzir e manter. Bom, Leon Denis vai fazer um comentário, e aí vai ser interessante porque essa imagem, mas ele vai fazer um comentário seguinte: os artistas do futuro se interessarão em dar mais fluidez às cores, mais vida ao mármore, mais espiritualidade a todas as suas obras. As artes complementares se idealizarão inteiramente, deixando a arquitetura a majestade das formas rígidas e a ilusão do imutável na inércia. A arte se realça e progride em todos os graus da escala da vida, realizando formas cada vez mais nobres e perfeitas e que se aproximam da fonte divina da eterna beleza. Lembra que os conceitos de beleza, de perfeição, que já nós discutimos desde a aula 1, são alguns conceitos muito caros a Leon Denis, muito associado a um desenvolvimento espiritual. De que maneira essa perfeição e essa beleza ela vai tocar no seu sentimento, vai tocar no seu intelecto e como isso vai te levar à progressão. Esse é o conceito de Leon Denis. Bom, mas quando ele fala em dar vida à obra, não tem muito como a gente não lembrar dessa escultura, que é a escultura de Moisés, feita por Michelangelo. E por quê? Porque conta a lenda que quando ele terminou de esculpir essa imagem, ele olhou para ela e falou assim, por que não fala? Ele achava que aquilo tinha tanta vida, né? Por que não fala? E ele vai e bate no joelho da escultura para que a escultura pudesse despertar. Tá? Então é interessante a gente perceber essa imagem. Tudo bem? Bom, então a gente está entendendo aqui um pouco disso, né? Quando a gente acaba resgatando a arte clássica, ou muitas vezes a arte grega, como se fosse essa arte, se não superior, mas uma arte mais elevada, só para a gente poder entender esse diálogo com Leon Denis. Tudo bem? Bom, prosseguindo aqui, aí como tinha prometido a vocês, peguei um exemplo da Catedral de Notre-Dame, em Paris, de Saint-Chapelle, também em Paris. Aqui, o diálogo que a gente tem quando você olha para elas, para essas duas esculturas, além do tamanho diminuto que nós nos sentimos, porque o teto é muito alto, diferentemente, por exemplo, de quando a gente vai para a maioria dos centros espíritas, né? Como o centro espírita ele não tem essa proposta, né? Ele tem uma proposta ali quase mais de uma casa, de uma comunhão ali de espíritos ali que estão discutindo, né? Refletindo, estudando. O centro espírita normalmente ele não tem esse objetivo. As igrejas góticas tinham o objetivo de nos gerar um senso de minuto, inferioridade. Então, além de ter um teto muito alto, eu tenho os vitrais lá em cima, o que faz com que aqui embaixo seja mais escuro, lá em cima seja mais claro, dando uma sensação de amplitude. Então, eu olhava para cima, parecia que eu estava vendo a potência divina. Além de tudo, os vitrais, como a gente sabe, também contavam as histórias, né? Então, você tem ali a própria igreja, a própria escultura, contando as histórias, no caso especificamente aqui, da vida de Jesus. Tá? Bom, então, para a gente já direcionando para o fim, só para a gente concluir a nossa ideia, eu trago aqui um fragmento da Vida Além do Véu, do reverendo Owen, que ele, ao receber uma mensagem da própria mãe, falando sobre as construções fluídicas no mundo espiritual, ele vai dizer que elas não têm que ser demolidas para aproveitar depois o material em nova reconstrução. Seria ele aproveitado o prédio em pé. O tempo não tem ação de espécie alguma sobre as nossas edificações. Elas não se desfazem e nem se arruinam. Sua durabilidade depende apenas da vontade dos donos
Enquanto eles quiserem, o edifício ficará de pé, podendo ser alterado ou modificado consoante os seus desejos. Ou seja, olha o diálogo. Então, a gente está vendo isso em Ernesto Bozano, está vendo isso em Leon Denis, está vendo isso aqui no Reverendo Owen. Você está vendo como é que as coisas, né? A gente viu isso, por exemplo, em Devassando Invisível do Anivaldo do Amaral Pereira. Então, a gente está vendo como é que isso vai se construindo, como é que esse pensamento vai aparecendo em várias obras importantes. Aqui o que ela está dizendo é o plano espiritual, ele é, e aí por falta para eu dar uma ideia bem forte, ele é um elemento material, sabe? A gente, às vezes, quando pensa na espiritualidade, talvez pense como algo etéreo. Não, ele é uma forma material. Quer dizer, o nosso desencarne nos levará para uma região material. Nós não podemos esquecer que o que compõe o universo é Deus, espírito e matéria. Quer dizer, a matéria, ela está ali presente. Talvez nós não sejamos capazes de reconhecer todas as suas potências e todas as suas maneiras de aparecer, mas existe essa matéria. Como isso acontece, como é que os espíritos conseguem manejar isso, pelo menos nesse primeiro momento, o Leon Denis não está discutindo, mas a gente entende como as coisas são a partir do que elas são, ok? Pessoal, espero que essa pequena aula tenha ajudado vocês. Eu agradeço a presença de todos, né? A gente sempre dedicar alguns minutos para a gente fazer essas discussões, para a gente fazer essas reflexões importantes sobre as obras do Espiritismo. Espero que tenha ajudado a gente a pensar junto. Se você quiser, colocar seus comentários para que a gente possa direcionando as nossas aulas e melhorando sempre, tá bom? Muito obrigado a todos, que vocês tenham uma excelente semana, que vocês tenham dias maravilhosos e a gente se encontra no nosso próximo estudo. Muito obrigado a todos, um abraço.